Olá, amigas e amigos do NEAF, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao Top Atualidades. Na aula de hoje nós conversaremos um pouco sobre alguns dos principais fatos políticos, econômicos, sociais e culturais noticiados durante o mês de setembro de 2024. Como é tradição aqui no Top Atualidades, vamos dar uma olhadinha no nosso mural de notícias. Censo 2022. 837 mil pessoas residiam em domicílios coletivos no Brasil. Em agosto, o combate à violência contra mulheres prende mais de 7 mil agressores. Líbano acusa Israel de terrorismo por explosões de pagers e walkie-talkies. A Alemanha se junta ao Brasil e pede à União Europeia para adiar legislação anti-desmatamento. E brasileiro de 17 anos vence Prêmio Nobel de Ciência Jovem com projeto inovador. A primeira notícia da nossa aula, ela tem relação com o Censo Demográfico de 2022. Então, no ano de 2022, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, realizou o censo. E no decorrer dos anos de 2023 e 2024, informações, dados relacionados ao censo são publicados. E tivemos no mês de setembro as informações relacionadas aos domicílios coletivos no Brasil. A gente pode começar a ideia, o raciocínio, lembrando o conceito de domicílio apenas. Por enquanto, domicílio. Então, o que é o domicílio? É um local, onde uma pessoa ou uma entidade estabelece sua residência definitiva, tá? Essa é a ideia geral de domicílio. Esses domicílios podem ser particulares permanentes, mas também podem ser coletivos. E aí aparece a nossa discussão. O que é um domicílio coletivo? Imagine só uma instituição, um estabelecimento onde a relação entre as pessoas que vivem ali, essas relações, elas são regidas por normas de subordinação administrativa. Exemplo de um domicílio coletivo, um presídio, um asilo. De boa? Tranquilos? Tem aí o print, a notícia que o Márcio extraiu diretamente do IBGE e agora vamos entender um pouquinho melhor esse fato. Então quer dizer que no Brasil, mais de 800 mil pessoas residem nesses domicílios coletivos. O que representa quase 0,5% da população, exatamente 0,4% da população total do país. E aí o que chama a atenção? Qual é o domicílio coletivo com maior população dentre aquelas categorias? Bom, num primeiro lugar nós temos as penitenciárias, centro de detenção ou similar, tá? Então 479 mil pessoas em 2022 estavam em penitenciárias, centro de detenção ou similares. Esse valor equivale a 57,2% do total de moradores de domicílios coletivos. Em segundo lugar, aparecem aí asilo ou outra instituição de longa permanência para idosos, com 161 mil pessoas. Vou colocar um gráfico aqui para vocês que demonstra as categorias apresentadas pelo IBGE e serve para uma consulta posterior. Então temos aqui na liderança, dentre os domicílios coletivos, as penitenciárias e centros de detenção, depois asilos, hotel e pensão aparece também, alojamento, clínica psiquiátrica, entre outras tipologias. Então essa é a primeira informação que eu gostaria de destacar. E aproveito um gancho nessa notícia para citar os domicílios particulares improvisados. Espera aí, Márcio, o que é um domicílio particular improvisado? Imagine só uma edificação, ou esse domicílio, esse local de residência, que ele não tem uma dependência exclusiva para moradia, que ele não é algo permanente, que provavelmente vai ter mudança breve. Então é um domicílio particular
improvisado, não tem uma dependência exclusiva para moradia. A gente está falando aqui, de repente, de uma tenda, de uma barraca de lona, de um veículo, pessoas que residem em veículos. Então são domicílios particulares improvisados. E no Brasil, 160 mil pessoas habitavam, né? A gente pode usar o termo habitar, domicílios particulares improvisados. Tenda ou barraca de lona plástico foi a tipologia com o maior número de pessoas, 56 mil pessoas. Depois, 43 mil pessoas residiam em estabelecimento em funcionamento. Nós temos aí veículos, 1.875 pessoas residindo em veículos. De boa? Então, um outro dado importante, principalmente quando a gente pensa em política habitacional, discussões sobre políticas habitacionais, sobre cidades sustentáveis. Será que caminhamos, né, nesse caminho da sustentabilidade, das cidades, né, sustentáveis, em um país em que mais de 160 mil pessoas moram de forma improvisada? Um debate aí, uma reflexão interessante. Então vamos agora direto ao ponto, só para gravar os principais pontos para utilizar numa prova objetiva ou mesmo em uma redação. Em 2022, então 837 mil pessoas residiam em domicílios coletivos no país. A tipologia com o maior número de moradores, penitenciária, centro de detenção e similar. E em relação aos domicílios particulares improvisados, 160 mil pessoas. E a tipologia com maior quantidade foi tenda ou barraca de lona, plástico ou tecido. Beleza, galera? Bom, segundo fato da aula de hoje, e aí muito importante entender, porque aparece na minha chamada de aula setembro de 2024 e vocês observarão na manchete o mês de agosto. Por quê? A operação que destacarei aconteceu no mês de agosto, mas a notícia oficial foi divulgada no mês de setembro. Então, trabalho com fatos noticiados no mês de setembro, ok? Então, vamos para a manchete. Em agosto de 2024, combate à violência contra mulheres prende mais de 7 mil agressores. Contexto rapidinho. Importante que no mês de julho nós tivemos uma divulgação do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e essa informação destacou que todas as formas de violência contra as mulheres cresceram no ano de 2023, beleza? Esse é um dado importante. Aí a gente ainda precisa retomar, né, uma outra lembrança, que no mês de agosto ocorre a campanha Agosto Lilás. E essa é uma campanha, né, de conscientização relacionada à violência contra a mulher. Então, um mês antes, dados que demonstram o crescimento de violência contra a mulher, e o mês de agosto é marcado por essa campanha Agosto Lilás, certo? E aí uma operação é desenvolvida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Operação Chamar, tá? E o que acontece nessa Operação Chamar, então? Ela rolou entre os dias 2 e 30 de agosto, tivemos um investimento aí de 2,3 milhões de reais e ela culminou com mais de 7 mil pessoas presas. Presas por feminicídio, presas por prática de violência doméstica. E aí uma síntese desses dados. Então, nessa operação, 135 mil policiais envolvidos, mais de 43 mil viaturas, 1.285 municípios contemplados pela operação. Chamo a atenção, 7 mil presos, mais de 7 mil presos, né? 73 mil vítimas atendidas. Então, uma operação aí importante para essa pauta social tão presente hoje, que é a violência contra a mulher. Vamos direto ao ponto. O que vai cair na minha prova, Márcio? Veja bem, a banca pode questionar o nome da operação no mês de agosto contra a violência doméstica e feminicídio. Operação Chamar. Só um jeitinho de lembrar, só um jeitinho de lembrar. O raciocínio é o seguinte: uma mulher vítima de agressão, vítima de violência doméstica, tem que chamar ajuda, né? Tem que chamar a polícia, entendeu? Chamar
Chamar me lembra a Operação Chamar, que é essa operação de combate à violência doméstica e feminicídio. De boa? E aí dados, né, para sustentar de repente uma prova dissertativa. Mais de 7 mil prisões, né, por feminicídio e violência doméstica, e 73 mil vítimas foram atendidas. Agora vamos para geopolítica, fatos internacionais. O Líbano acusa Israel de terrorismo por explosões de pagers e walkie-talkies. Bom, rapidamente, contextualização. Em outubro de 2023, nós tivemos um ataque promovido pelo grupo Hamas, né, em território israelense. Nesse ataque, milhares de pessoas morreram, centenas de pessoas foram sequestradas e, em razão desse ataque, Israel lançou uma incursão na faixa de Gaza. Começa aí a guerra entre Israel e o Hamas. Beleza? Desde o início da guerra, grupos que rivalizam com Israel, grupos contrários à existência de Israel, manifestaram solidariedade ao Hamas e trocaram aí ataques com Israel. Entre esses grupos está o Hezbollah, tá? Então, Hezbollah é um grupo libanês, anota aí, um grupo libanês, um grupo xiita, formado nos anos 80, tá? Em um contexto de conflito com Israel, e entre os objetivos do Hezbollah está aí a destruição do Estado de Israel. De boa? Bom, agora, em 2024, nós tivemos uma intensificação dos ataques entre Hezbollah e Israel. Vamos lembrar que o Líbano está, né, faz fronteira com Israel na sua região norte. Então, ao norte de Israel, nós temos o Líbano. Líbano, país em que há a forte presença do Hezbollah. E o que chama atenção agora, em setembro de 2024? Nós tivemos ali pagers. Pagers, na minha época, a gente chamava de bip. Depois você dá um Google aí, se não lembra o que é. Bip é um equipamentinho de troca de texto, troca de mensagem, né? E o walkie-talkie, acho que todo mundo conhece, né? A gente trabalha com voz no walkie-talkie. O Hezbollah utiliza muito pagers e walkie-talkies, justamente para não ser localizado. Se você utiliza um smartphone, existem os serviços ali de geolocalização e facilmente aquele alvo pode ser localizado. Então essa era uma estratégia do grupo, né, para ficar aí fora do radar. E o que chamou atenção então no mês de setembro? Em uma explosão, nós tivemos, primeiro vou falar dos pagers, né? Nós tivemos uma explosão em série de pagers, tá? Juntos. E surgiram logo aí, né, várias explicações, várias acusações. Então, vamos entender o que diz o Líbano, aí o ministro de Relações Exteriores do Líbano. Ele acusa Israel, né, de terrorismo por conta da explosão dos pagers e dos walkie-talkies utilizados por membros do Hezbollah. Foi fazer aquela coletânea de notícias para entender como que esses pagers explodiram, né? E o que aparece mais ou menos ali amarrado entre as diversas fontes? Esses pagers, eles eram produzidos aí por uma empresa de Taiwan, mas foram produzidas em território da Hungria, foram lá em Budapeste, na Hungria, e ao que parece, eles foram ali enriquecidos com alguns artefatos explosivos, né? Então, uma ação prévia. Foram incluídos ali artefatos explosivos e por um comando de mensagem, aparentemente, esses pagers explodiram, tá? Então, esse é um ponto interessante. O ataque, segundo dados do Ministério da Saúde libanês, esses dados podem mudar a qualquer momento, né? São 37 mortos e mais de 3 mil feridos. E aí vem o alto comissário de direitos humanos da ONU. Ele diz que essa ação de explosão de pagers, de walkie-talkies, viola direito internacional dos direitos humanos. Por quê? Milhares de pessoas foram atingidas simultaneamente. E não havia, por quem acionou essa ação, um conhecimento real de quem estava com a posse daquele dispositivo.
Então poderia ser, segundo essa visão da ONU, uma pessoa não vinculada ao Hezbollah. De repente esse BIP não estava com a pessoa do Hezbollah. De repente pessoas inocentes estavam naquele momento. Então por isso essa acusação, ó, viola direito internacional dos direitos humanos. O Líbano diz, ó, foi um ataque terrorista. De boa, tranquilos? Direto ao ponto, o que a prova pode te perguntar? Então, qual é o nome do grupo libanês em escalada de tensões com Israel? O Hezbollah. Não confunda com o Hamas. Hamas é o grupo palestino que atua na faixa de Gaza. Não confunda com o Houthis. Houthis é um grupo que atua no Iêmen. Beleza? O Hezbollah é esse grupo libanês e há uma grande escalada de tensão com Israel. Bom, qual é a acusação do Líbano contra Israel nesse momento? Terrorismo. Por quê? Explosão de pagers e walkie-talkies do Hezbollah. Uma ação orquestrada. E aí um dado muito interessante, atenção, não foi nesse ataque, foi num outro ataque. Como eu disse, há uma escalada de tensão entre Israel e Hezbollah. Nós tivemos a morte aí do número 1 do Hezbollah, do grande líder do Hezbollah, o Hassan Nasrallah. Nasrallah, se estiver pronunciando errado, não tem problema não. Mas o importante é entender que esse líder do Hezbollah foi morto em um ataque de Israel no Líbano. Então uma intensificação, né, desses ataques, dessa troca, né, entre Hezbollah e Israel. Então vamos ficar de olho, tá? O primeiro enfoque foi na faixa de Gaza e agora a gente vê aí um desdobramento de conflitos pelo Oriente Médio. Uma notícia interessante que costuma cair muito em prova, quando envolve ali economia, sustentabilidade. Por que isso? Olha a manchete. A Alemanha se junta ao Brasil e pede à União Europeia para adiar legislação anti-desmatamento. Galera, no mundo, de uma forma geral, há um grande debate de pautas ambientais, né? Pautas relacionadas às mudanças climáticas, pautas relacionadas ao controle do desmatamento e, por exemplo, nós temos metas de vários países para zerar o desmatamento em 2030, né? Tem essas metas aí. Mas algumas metas podem ser mais ousadas, né? Alguns protocolos podem ser mais rígidos. E aí dou exemplo da União Europeia. Em 2022, a União Europeia, né, aprovou uma legislação e essa legislação proíbe a entrada de produtos agropecuários que tenham origem em áreas desmatadas pós 2020. Veja bem, então, a União Europeia aprovou uma legislação que proíbe a entrada de produtos oriundos de área de desmatamento. Tranquilos quanto a isso? Certo. E estaria aí prestes a entrar em vigor essa legislação. E aí o Brasil, no primeiro momento, pediu para a União Europeia adiar. Isso impactaria consideravelmente, né, as exportações do Brasil para a Europa. Cerca de 34% das exportações brasileiras para a Europa poderiam ser impactadas com essa legislação. E a Alemanha depois se junta ao Brasil e também pede um adiamento dessa legislação. Bom, tá? E aí destacando então alguns detalhes dessa legislação. A nova regulamentação, prevista para entrar em vigor no final de dezembro de 2024, proibirá uma ampla gama de produtos. Tá? Então, espera-se que café, cacau, soja, madeira, carne bovina, papel, borracha, se forem produzidas em áreas desmatadas após dezembro de 2020, não entrarão na União Europeia. E o que chama atenção, não é só desmatamento ilegal, não, é mesmo de desmatamento legal, porque existe o desmatamento ilegal, aquele sem autorização, existe o desmatamento legal, aquele com autorização do órgão ambiental competente. Essa nova regulamentação vai proibir a entrada de produtos oriundos tanto de áreas desmatadas ilegalmente, como de áreas desmatadas legalmente. Tá? Bom, e a Alemanha então solicitou formalmente, né, um adiamento, tá? Um dia depois do Brasil ter feito esse pedido. A Comissão Europeia deve encaminhar algo nesse sentido, um adiamento para 2025, 2026. Vamos direto ao ponto? O que diz a lei anti-desmatamento da União Europeia? A banca de repente questiona isso, né? Proíbe a importação de produtos originários de áreas desmatadas após 31 de dezembro de 2020, mesmo em casos de desmatamento legal.
A lei desse mandamento afeta o Brasil? Sim, a nova medida pode afetar a exportação de carne, couro, café, soja e produtos florestais como madeira, papel e celulose. E países que pediram o adiamento, né? E aí eu coloco os primeiros que apareceram na mídia: Brasil, que é um país impactado, e a Alemanha, um país que faz parte do bloco europeu. E o nosso último tópico do Moral de Notícia é uma notícia muito legal, legal mesmo. Brasileiro de 17 anos vence Prêmio Nobel de Ciência Jovem com um projeto inovador. Tá? Galera, eu estou usando aqui o termo Prêmio Nobel de Ciência Jovem porque ele é considerado, mas não é o Prêmio Nobel, tá? Mas muitos paralelos são traçados, falam, olha, isso aí equivale ao Prêmio Nobel de Ciência Jovem. Vamos entender um pouquinho a notícia. Bom, imagine só que um jovem brasileiro de 17 anos, natural do Piauí, ele recebeu o prêmio Stockholm Water Prize, né? Stockholm Water Prize, que é considerado, então não é o nome, é considerado o Prêmio Nobel da Ciência Jovem. Então esse brasileiro venceu o prêmio em 2024. O Manuel, ele desenvolveu o rover aquático, que é um dispositivo, né? Um robô ali, que analisa pH, temperatura, turbidez, oxigênio dissolvido, né, da água. E esse robô atua de forma autônoma e remota. Projeto, segundo alguns especialistas, pode revolucionar a forma de monitoramento da qualidade da água. Chama atenção que esse equipamento foi desenvolvido com peças recicláveis e placas fotovoltaicas, ou seja, utiliza energia limpa. Então, uma notícia muito bacana, é o tipo de notícia que eu gosto de trabalhar aqui no Top Atualidades. Então, direto ao ponto, brasileiro de 17 anos vence o Prêmio Nobel de Ciência Jovem com um projeto inovador. O nome do prêmio, então, apesar de a gente falar Nobel, é o Stockholm Junior Water Prize. E o projeto desenvolvido pelo brasileiro, né, é o rover aquático, né, um dispositivo que avalia qualidade da água. Beleza, galera? Eu volto daqui a pouco com o nosso quadro. Fique de olho. Até mais. Galera, dando sequência ao Top Atualidades, vamos ao nosso quadro Fique de Olho. Primeira notícia do Fique de Olho é Macron nomeia novo governo e firma aliança com a direita. Quando cito Macron, é Emmanuel Macron, presidente da França. O que aconteceu na França? O ano político na França, ele é turbulento. Nós tivemos a dissolução do parlamento francês, a convocação de eleições antecipadas e nessas eleições antecipadas, vitória ali da esquerda, mas uma vitória sem conquistar maioria. Então nenhum partido obteve, nenhum grupo, né, nenhuma coalizão obteve maioria absoluta, então há necessidade de costurar acordos para ter governabilidade. E aí, o presidente francês, Emmanuel Macron, nomeou um novo governo que marca uma mudança para a direita no cenário político do país. Como eu disse, a vitória na eleição foi da esquerda, mas sem maioria absoluta. E o Macron escolheu aí o Michel Barnier, né, que é de direita, para ocupar a função de primeiro-ministro. Macron considerou a estratégia vital para obter uma maioria estável na Assembleia Nacional, uma Assembleia extremamente dividida, beleza? Então, um fato para ficar de olho, ocorreram, né, alguns protestos daqueles que discordaram da decisão de Emmanuel Macron. Bom, um segundo fato interessante, e esse também com muito potencial de prova, né? Condenados por júri popular podem ser presos imediatamente após o julgamento, decide o STF. Então, quem vai, né, a um júri popular? Em que situações o júri popular aparece? Lembrando que não é uma aula aqui de direito, tá? O Márcio fala na perspectiva de atualidades. Então, imagine só que aqueles crimes intencionais contra a vida, né? Homicídio doloso, infanticídio, o aborto. Então, nesses casos, nós temos aí o estabelecimento de um júri
popular para efetuar, para ser o responsável, né, por aquele julgamento. De boa? Tá. E qual foi a decisão do STF? Que que é soberania das decisões do Tribunal do Júri, ou Júri Popular, previstas na Constituição, justifica a execução imediata da pena proposta. Então, dessa forma, né, os condenados por júri popular podem ser presos imediatamente após a decisão. Um outro tópico do nosso Fique de Olho. Lula demite Silvio Almeida após ministro ser acusado de assédio sexual. Então, nós tínhamos, né, como ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida, que tem uma carreira como na área do direito, da filosofia, como professor, né? Ele ocupava a função, então, de ministro de Direitos Humanos e foi demitido após divulgação, né, pela ONG Me Too Brasil, de denúncias de assédio sexual contra ele. Então, essa é a acusação contra o Silvio Almeida. E o que chama a atenção é que uma das vítimas foi a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Então, além dessa repercussão, um caso de assédio sexual por si só gera enorme repercussão quando envolve uma autoridade, e aí você tem uma outra autoridade pública brasileira que está na lista de vítimas. Então, imagine a repercussão. Houve uma grande crise interna no governo por conta dessas notícias e o Lula demitiu o Silvio Almeida. Diz que era insustentável a situação. O Silvio Almeida nega as acusações. Para o lugar de Silvio Almeida, e aí pode aparecer uma questão de prova, Macaé Evaristo foi escolhida. Escolhida uma mulher, ela também é simbólica, né? Se você tem em um ministério uma acusação de assédio sexual, ao nomear uma mulher, é uma escolha também, tá? Simbólica. Essa discussão ela é interessante. Os professores do presencial têm cada vez mais enfrentado essa problemática nas escolas. Sobre o uso do celular. MEC discutirá se proibição será só em sala de aula ou em toda a escola. Tem muitos debates sobre o uso do celular, né, na escola. Primeiro debate. Em que idade, se ele for autorizado, em que idade? Em qual faixa etária? Todos os alunos, um aluno de 8 anos pode portar o celular em sala? Ah não, Márcio, só de 10 anos para frente. Não, só no ensino médio, 15 anos. Então o primeiro debate seria esse, né? Que eu penso aqui. Qual o tempo? Qual o tempo que uma criança, que um adolescente deveria ficar ali com o celular? É um outro debate importante. E vamos além ainda. E na escola? Pode ter o celular ou não pode? Para quais atividades? Para qualquer uso? São muitas discussões possíveis sobre o uso do celular, principalmente no ambiente escolar. E aí o Ministério da Educação, então, prepara um projeto de lei que deve ser divulgado em breve, né? E esse projeto prevê o banimento dos aparelhos nas escolas, tá? Tanto em escolas públicas quanto em escolas particulares. O Ministério da Educação, ele utiliza aí alguns dados que demonstram que as experiências acusam que o uso do equipamento livre nas escolas traz mais prejuízo do que benefícios. Essa medida vai lá fazer parte de um pacote, né, que quer reduzir o uso aí excessivo de telas por crianças e jovens. É um debate interessante, né? O celular tem toda uma potencialidade para a educação. Ele permite aí coisas fantásticas. Mas como é o uso dele? O uso dele é correto? Será que a gente pega esse dispositivo aqui, ó, e trabalha ele como ele deveria ser trabalhado? Então, esse é um ponto interessante. Vai ter muita discussão aqui, tá? Os debates vão ser diversos. Alguns vão falar, mas tá cerceando a liberdade do aluno. São medidas... Alguns países já adotaram, tá? Similares, algumas províncias de países proibiram total, outros proibiram para determinada faixa etária, outros colocaram uma regulamentação. Então, a discussão ela é importante.
para a sociedade brasileira como um todo e principalmente para essa sociedade ali que convive dia a dia na educação básica. E um último tópico do nosso Fique de Olho, né? Tem relação com a possível volta do horário de verão. O que é o horário de verão mesmo? Lembra, né? Recomendou a volta do horário de verão. O Márcio escreveu aqui, ó. Do horário de verão. O horário de verão ele é adotado por alguns países, durante muito tempo utilizado no Brasil, onde o relógio é adiantado em parte do ano. Então, o relógio é adiantado parte do ano, né? Para a gente aproveitar mais horas de sol, então, no verão, principalmente, e com mais horas de luz natural, atuar no sentido de que a energia seja economizada. Nós evitemos aí alguns picos de uso de energia. Então essa é a ideia do horário de verão e que ele pode, então, essa cogitação, o Operador Nacional do Sistema Elétrico recomendou a volta do horário de verão, certo? E a discussão inicial no meio político foi que se voltasse depois do processo eleitoral. Vamos lembrar que o Brasil vivencia sua maior seca em 90 anos. E grande parte da energia elétrica brasileira é gerada por hidrelétricas. Então você depende de um certo volume de água, essas águas movimentam turbinas e geram energia elétrica. Se eu tenho uma redução nesse volume de água, a geração de energia elétrica pode ficar comprometida. Tranquilos quanto a isso? Beleza? Eu encerro aqui o bloco Fique de Olho e volto daqui a pouco para a gente dar uma olhadinha no que caiu em concursos. Até mais! Pessoal, bora dar uma olhada no que caiu em concurso em 2024? Trago aqui uma questão da Banca IBAD de 2024, né? Concurso CRMV, Estado da Paraíba, cargo de fiscal. Vamos ler o enunciado com calma? Qual é o nome do acordo internacional adotado em 2015 que estabelece metas globais para limitar o aumento da temperatura média do planeta e combater as mudanças climáticas? Quais são os pontos de destaque no enunciado? Enunciado pergunta sobre um acordo internacional. Um acordo do ano de 2015 e um acordo que versa sobre o aumento de temperatura e o combate às mudanças climáticas. Então, nome, questão de nomenclatura, uma questão clássica de atualidades. Alternativa A, Protocolo de Kyoto. B, Protocolo de Istambul. C, Acordo de Paris. D, Acordo sobre Facilitação de Investimentos para o Desenvolvimento, a FIDE. Ou Acordo de Investimento dos Emirados Árabes. O que você assinalou? Márcio, mas é de 2015, atualidades cobra 2015? Cuidado. Esse é um acordo que foi adotado em 2015 por 195 países, tá? No âmbito das Nações Unidas. No entanto, é um acordo que a todo momento aparece no noticiário, aparece em notícias. Então, é sim atualidades. Eu sei que alguns vão dizer, Márcio, é uma atualidade que já flerta com conhecimentos gerais. Exatamente. O que você assinalou? A, B, C, D ou E? Protocolo de Kyoto, galera, é um dos primeiros aí acordos ambientais, né? É um acordo de 1997. Ele fala, assim, da redução de gases que promovem, né, o efeito estufa, mas é um acordo de 1997, não de 2015. Então a gente elimina o Protocolo de Kyoto. O Protocolo de Istambul, ele não tem relação com essas discussões ambientais, com mudanças climáticas. Ele versa sobre tortura. Então a gente elimina o Acordo de Istambul. O Acordo sobre Facilitação de Investimentos para o Desenvolvimento, ele está no âmbito da OMC, um acordo de 2017, né? No âmbito da OMC. Esse Acordo de Investimentos dos Emirados Árabes, a gente tem algo no Brasil nesse sentido, de 2019, mas é algo específico do Brasil. Então, Márcio, sobrou o Acordo de Paris, alternativa C? Sim. Então nós temos o Acordo de Paris. O Acordo de Paris foi um acordo com o objetivo de fortalecer a resposta global à ameaça da mudança do clima, né? O objetivo é reduzir as emissões de gases que promovem o efeito estufa e
com um grande foco, que lá em 2100 a temperatura ela não aumente, né, acima de 2 graus acima dos níveis pré-industriais. E se possível, né, fazer ali uma série de esforços para essa temperatura não subir 1,5 grau dos níveis pré-industriais. Então, Acordo de Paris é esse acordo internacional adotado em 2015 que estabelece metas globais, né, para limitar o aumento da temperatura e combater as mudanças climáticas. E no momento redação de hoje, eu não vou trabalhar com nenhuma redação cobrada. Eu quero deixar aqui uma sugestão de tema para você refletir, para você pensar, desenvolver em casa, porque creio que deva aparecer em algumas provas. Que ela se relaciona às bets, né? As bets, os sites de aposta que ganham cada vez mais espaço no Brasil. O meu tema proposto para você treinar é a expansão dos sites de aposta online e suas consequências econômicas e sociais no Brasil. E aí você tem um grande campo para percorrer. Vou deixar alguns tópicos para sua reflexão. Primeira coisa, em uma redação com esse tema, tente abordar as possíveis consequências econômicas. Então você pode falar da geração de emprego, porque quando uma atividade dessa aparece, algumas oportunidades, alguns profissionais são requisitados. Você pode ter sim a geração de emprego, se você quiser trabalhar ali, argumentar positivamente, você cita essa questão dos empregos. Você pode falar do aumento de receitas, certo? Esse é um ponto. Mas tem que discutir os impactos sociais, até os impactos socioeconômicos, eu diria, que é o incentivo ao vício, pessoa que tem ali problemas, né? Tenha um vício, tenha compulsão por jogos, problemas de saúde mental, e aí o endividamento de famílias. Alguns estudos demonstraram agora que parte aí, uma representativa parcela das pessoas que recebem Bolsa Família utilizam ali esse recurso com sites de aposta. Isso é um debate importante. E aí, mais do que isso, dependendo da banca, ela vai te pedir ali propostas. Então, quais são as alternativas de regulamentação? Quais são as políticas públicas? Quais soluções você teria para apresentar, né, para minimizar os impactos negativos das apostas online? Esse é um tema do momento, tá? Então, deixo aqui minha sugestão. Em momento oportuno, trarei aqui aí discussões. A gente pode até desenvolver, num segundo momento, uma proposta de redação com esse enfoque. Beleza, galera? Agradeço a companhia de vocês. Desejo bons estudos, muitas aprovações e até o próximo mês. Um grande abraço.